O efeito da insulina com relação à via dependente de insulina, nós já comentamos, né? Desde o início da aula eu já trouxe para vocês como é que a insulina ela se liga no receptor de tirosina quinase e consequente translocação do transportadores glúteos para a superfície, né? Vocês observaram que no caso do GLUT2, ele é uma proteína fixa que fica nas células betas pancreáticas. No caso do GLUT4, que está presente no fígado, que está presente no músculo, que está presente no tecido adiposo, ele precisa sofrer essa translocação, né, para que ele possa sair de dentro da célula e migrar para a superfície, certo? Ou seja, a via dependente da ligação da insulina, que é um mecanismo que nós explicamos até agora. Por que eu preciso trazer, no caso específico, o músculo? Porque a forma como a glicose faz para entrar dentro do músculo, que nós chamamos de via dependente de insulina, é clássica e ela é igual a todos os outros tecidos. Só que existe uma diferença no músculo quando comparado aos outros tecidos, que eu acho que talvez vocês não vão encontrar nos livros, que é chamado de via independente da insulina, certo? Que é a via independente da insulina. O que é isso, certo? Eu já comentei com vocês, que uma das formas que a glicose faz para entrar dentro da célula é essa translocação dos transportadores glúteos. Entretanto, o músculo ele possui uma característica muito importante. Quando você faz exercício, quando você faz atividade física, existe um consumo de ATP dentro do músculo, certo? E esse consumo de ATP vai promover o aumento da concentração de um segundo mensageiro chamado de AMP cíclico. Esse AMP cíclico que se encontra elevado dentro do músculo, ele vai promover a ativação e consequente translocação dos transportadores glúteos 4 para a superfície da fibra muscular, certo? Por isso que é tão importante pacientes diabéticos, pacientes com pré-diabetes ou pessoas que querem qualidade de vida fazer atividade física. Você precisa fazer atividade física, porque quando você faz atividade física, você baixa a sua glicemia por uma via independente de insulina. Ou seja, além dessa glicose entrar dentro do músculo dependente de insulina, o consumo de ATP, o consumo de energia dentro da célula é tão grande que esse ATP vai ser transformado em AMP cíclico, que é um produto do consumo do ATP. E esse AMP cíclico, ele em excesso, vai ativar uma MAP quinase, fazendo com que os transportadores GLUT, que geralmente eles só migram quando a insulina se liga com o receptor, eles conseguem migrar para a superfície da célula sem a necessidade de insulina, ou seja, uma via dependente de insulina. Por que que isso é importante? Porque além de você controlar a glicemia por uma via independente da insulina, isso reduz a fadiga, porque eu tenho mais glicose entrando dentro do músculo, eu melhoro o desempenho físico, eu aumento a sensibilidade da insulina ao receptor de tirosina, porque eu tenho glicose entrando na célula por uma via independente, e eu reduzo o risco de doenças cardiovasculares, de diabetes, hipertensão,
problema de cicatrização, entre outros. Por isso que não adianta fazer uso somente da insulina endógena, não adianta fazer uso somente da insulina exógena. Você precisa de atividade física, porque a atividade física controla a glicemia por uma via independente da insulina. Infelizmente, o paciente ou paciente pré-diabético ou uma pessoa que ainda não é diabética, ela não compreende isso muitas vezes. E nós precisamos explicar para ele que existe uma via independente da insulina que faz com que a sua glicemia ela seja controlada, ou seja, que a glicose entre via transportadores GLUT3 por uma via independente da insulina, certo? Por isso que não dá para ter melhora do paciente diabético somente com insulina. Esqueça, não dá. Tem que ter exercício, tem que ter controle da alimentação, certo? Então, essa via aqui, ó, geralmente não é ensinada para vocês. É ensinada nos livros, essa daqui, ó. Essa daqui não é ensinada. E essa é importante. Por quê? Porque a via independente da insulina complementa a via que é dependente da insulina, certo? Outro ponto importante, né? No caso do fígado. No caso do fígado, é o mesmo esquema. Nós temos a insulina, que se liga ao receptor de tirosina quinase. Esse receptor de tirosina quinase fosforila os aminoácidos de tirosina. Quando isso acontece, atrai o primeiro mensageiro chamado IRS, consequentemente, ativação de PI3K, que converte PP2 em PP3, e PP3 promove a ativação e fosforilação de AKT. Quando o AKT ele é ativado, né, consequentemente, ele é ativado, nós temos, né, a consequentemente translocação de transportadores GLUTs para a superfície, né, que é o mecanismo clássico que nós já conhecemos, permitindo que a glicose ela entre dentro do hepatócito e possa ser transformado principalmente em glicogênio, né? Não somente glicogênio. Essa glicose pode ser transformada em glicogênio, essa glicose pode ser transformada em gordura e armazenado dentro do fígado, certo? Então, a glicose que entra em excesso dentro do fígado, uma parte é transformada em glicogênio e a outra parte é transformada em gordura, certo? Então, aqui nós trazemos de forma bem característica a capacidade que a insulina tem de ativar uma enzima chamada de glicogênio sintetase. Que é essa glicogênio sintetase? É uma enzima responsável pela síntese de glicogênio, que são as nossas reservas de carboidrato, né? Quando você estiver em jejum, né, ou quando o paciente está em jejum, esse glicogênio é quebrado, glicose é liberada e essa glicose é liberada para dentro da corrente sanguínea para manter a glicemia, certo? Então, aqui a importância do hepatócito. Gente, tranquilo para todo mundo? Porque, ó, hepatócito e músculo, eles são bem semelhantes com relação à ação da insulina, certo? A única diferença é que, no caso do músculo, você tem uma via independente de uso dessa glicose. Quando você está em jejum, certo? Nós vamos sair agora um pouquinho de quando eu tenho insulina para um quadro quando eu estou de jejum, certo? Quando você está de jejum, o hormônio que vai agir não é a insulina. O hormônio que vai agir é o glucagon, certo? O que o glucagon vai fazer? O glucagon, que é liberado pelas células do pâncreas, né? Principalmente as células alfas do pâncreas, estão presentes nas ilhotas de Langerhans, são liberados pelas células alfas, caem na corrente sanguínea e se liga
aos receptores de glucagon que estão presentes na superfície do fígado. Quando o glucagon se liga ao seu receptor, o que vai acontecer? Uma enzima chamada de glicogênio fosforilase, certo? Vai promover fosforilação das moléculas de glicose que se encontram em cadeia. Cada bolinha dessa é uma molécula de glicose, certo? Então, o que a glicogênio fosforilase vai fazer? Vai adicionar um átomo de fósforo em cada glicose, certo? Então, ela vem aqui e adiciona um átomo de fósforo em cada glicose, certo? Transformando glicose em glicose 1 fosforilase, por ação de uma fosfoglicomutase, que é uma outra enzima, vai formar glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato vai sofrer a ação da glicose 6-fosfatase, que vai remover o fosfato, ficando glicose livre. E o mesmo glúten que levou a glicose para dentro da célula por ação da insulina, é o mesmo glúten que vai levar a glicose para fora da célula sobre a ação do glucagon, certo? E essa glicose que cai na célula vai alimentar principalmente o cérebro, que é o maior consumidor de glicose, depois o músculo e também as hemácias. Mas essa glicose vai ficar disponível para o coração, para os rins e para as células do corpo, certo? Mas os maiores consumidores dessa glicose que foi liberada do fígado a partir do glucagon é o cérebro, o músculo e as hemácias, certo? Depois nós vemos com os outros órgãos, certo? Então, essa é a função do glucagon. Qual é a função do glucagon? Quebrar o glicogênio, liberar a glicose para que possa ser exportado para todos os tecidos, certo? Ponto importante, o músculo possui um glicogênio também, certo? O músculo possui uma reserva de glicogênio, só que ele não doa para ninguém. As reservas de glicogênio do músculo é somente dele, certo? Então, o glicogênio que é quebrado no músculo vai liberar glicose para o próprio músculo. Já o glicogênio que é quebrado no fígado vai liberar glicose para todos os tecidos do corpo, certo? Por isso que quando tem a calorada da faculdade, aí vocês vão lá na calorada, tem um coma alcoólico, aí o coma alcoólico acontece por causa de quê? Por causa da falta de glicose, né? O fígado está tão ocupado metabolizando o álcool que vocês tomaram, que ele não consegue quebrar o glicogênio e mandar glicose para os tecidos. Aí vocês entram em coma alcoólico, né? Porque entra no quadro de hipoglicemia e o fígado não consegue quebrar o glicogênio para mandar glicose para o tecido, porque ele está ocupado com o álcool, com a cachaça, com a cerveja, com a vodka, com o uísque, ou seja, com as substâncias alcoólicas tudinho, certo? Então, por isso que o indivíduo entra em coma alcoólico, certo? Também, outra coisa muito importante que você precisa guardar na sua mente. Todas as vezes que você ingerir açúcar, carboidrato, mais do que você precisa para as suas necessidades, o excesso vai se transformar em gordura, ou seja, vai se transformar em glicerídeo. Né? Aqui, ó, nós temos um hepatócito, o transportador GLUT2, ele foi para a superfície, por quê, professor? Porque bem aqui do lado tinha um receptor de tirosina quinase, onde a insulina se ligou.
A insulina, quando se ligou ao receptor de glucosinase, promoveu a fosforilação dos aminoácidos, ativou o IRS, certo? IRS ativou as outras enzimas, né, como o PI3 e AKT, e consequente translocação dos transportadores GLUT2 para a superfície do hepatócito, permitindo que a glicose entrasse. Quando a glicose ela entra, ela sofre o processo de fosforilação e, consequentemente, formação de piruvato. Esse piruvato ele é transformado em acetil-CoA. Esse acetil-CoA dentro da mitocôndria se une com o oxaloacetato, dando início ao famoso ciclo de Krebs, que tem como principal objetivo formar NADs, FADs e GTP, ou seja, formar energia. Só que você ingeriu tanto carboidrato, você ingeriu tanto açúcar, que formou no ciclo de Krebs um intermediário muito famoso chamado de citrato. E esse citrato, ele sai da mitocôndria. Quando ele sai da mitocôndria porque você ingeriu açúcar demais, ele ativa uma enzima chamada de acetil-CoA carboxilase, ou seja, uma enzima que é capaz de converter o acetil-CoA em ácido graxo e triglicerídeo, certo? Então, o excesso de carboidrato da alimentação formou citrato demais no ciclo de Krebs. Esse citrato sai de dentro da mitocôndria e ativa uma enzima chamada de acetil-CoA carboxilase, que vai pegar o acetil-CoA proveniente do metabolismo dos carboidratos e vai formar grandes quantidades de ácido graxo. Uma parte dessa gordura vai ficar dentro do fígado, causando uma doença chamada de esteatose, ou seja, gordura no fígado. E uma parte desse ácido graxo, desse triglicerídeo, desse colesterol, vai ser colocado dentro de uma lipoproteína chamada de VLDL e vai ser levada para os tecidos, certo? Ou seja, o excesso de ácido graxo, triglicerídeo e colesterol que você produziu a partir do excesso de carboidrato que entrou, a partir do excesso de açúcar que entrou dentro do hepatócito, vai ser transportado por VLDL para todas as células do seu corpo. Por isso que você ganha peso, né? Porque esses VLDL vão transportar essa gordura para onde? Por tecido adiposo, vão transportar para os vasos, vão transportar para diferentes partes do nosso corpo, promovendo o acúmulo de gordura em diferentes regiões, certo? Então, muito cuidado com a ingestão excessiva de carboidratos, principalmente se você não é diabético, porque você vai ter insulina disponível junto com açúcar disponível. Logo vai ter açúcar entrando demais dentro do hepatócito. Toda vez que açúcar entra demais dentro do hepatócito, ao invés do ciclo de Krebs produzir ATP, vai ser produzido citrato. Citrato sai de dentro da mitocôndria, ativa a acetil-CoA carboxilase, que é uma potente enzima produtora de ácido graxo, triglicerídeo e colesterol. Uma parte é armazenada dentro do hepatócito, causando esteatose hepática, e uma parte é exportado para os tecidos através de uma lipoproteína chamada de VLDL. É uma proteína esférica que ela leva ácido graxo, triglicerídeo e colesterol do fígado para todas as partes do corpo. Por isso que o VLDL é chamado pela população de colesterol ruim, porque ele pega ácido graxo, triglicerídeo e colesterol que deveriam estar armazenados no fígado e ele leva em direção aos tecidos, certo?
Além disso, o adipócito ele possui uma característica muito importante. Além do adipócito receber gorduras provenientes do fígado, o adipócito ele possui a capacidade, ou seja, ele possui na sua superfície um receptor de tirosina quinase. Esse receptor de tirosina quinase se liga à insulina, desencadeando a translocação dos transportadores GLUT para a superfície, que é um mecanismo clássico que nós já conhecemos. Essa glicose, quando entra via transportadores GLUT para dentro do adipócito, certo? Essa glicose, ao invés de ser utilizada para a produção de energia, vai ser utilizado para a síntese de quê? De triglicerídeo, ou seja, vai ser levado para a síntese de ácido graxo, triglicerídeo e colesterol. Certo? Então, o adipócito, ele recebe gordura proveniente do fígado e ele é capaz de utilizar a glicose, a semelhança do fígado, para produzir ácido graxo, triglicerídeo e colesterol. Certo? Então, a insulina, olha como é interessante, né? A insulina faz isso tanto no hepatócito, como faz isso também no adipócito. Certo? Ou seja, a insulina é capaz de, no fígado, e é capaz de, no adipócito, induzir a síntese de ácido graxo, triglicerídeo e colesterol. Gente, vocês estão entendendo? É muita informação, é muito detalhe. Alguns eu não repito mais porque é o mesmo mecanismo, certo? O mecanismo de translocação dos transportadores GLUT para a superfície é o mesmo. No adipócito, na fibra muscular, no tecido adiposo, é o mesmo mecanismo. A diferença vai estar no caminho que a glicose vai seguir dentro da célula. Certo? Tranquilo para todo mundo, certo? Aqui, ó. A capacidade, ó, que o fígado também possui de não somente receber a glicose, certo? Mas o hepatócito, ele é capaz, né, em quadro de jejum excessivo, ele é capaz de captar ácidos graxos livres, ou seja, ele é capaz de captar gordura, certo? Que aqui acontece principalmente em quadros de jejum, certo? Que jejum é esse? Jejum depois de 24 horas, certo? Ó, me escutem aqui, ó, presta atenção. Nas primeiras, nós já vimos até aqui, né? Nós já vimos até aqui, até esse momento da aula, que se eu tiver glicose disponível, o fígado vai usar a glicose para produzir energia. E se eu tiver muita glicose, ele vai transformar isso em gordura, certo? Entretanto, se eu estiver de jejum, principalmente depois de 24 horas sem comer, eu não vou ter mais glicose, certo? Por quê? Toda a glicose já entrou dentro das células por ação da insulina. Então, o que é que o hepatócito vai fazer? Ele vai utilizar agora não mais glicose, depois de 24 horas de jejum. Ele não vai usar glicose. Ele vai capturar ácidos graxos, ou seja, vai capturar gordura, certo? E o que acontece? Como é gordura, gordura atravessa a membrana e fica disponível dentro do hepatócito. O hepatócito inicia o que nós chamamos de beta-oxidação. O que é beta-oxidação? É converter ácido graxo
em acetil-CoA, para que esse acetil-CoA entre no ciclo de Krebs para produzir ATP, ou seja, para produzir energia, certo? Então, depois de 24 horas, não tem mais glicose, não tem mais insulina, porque as reservas de glicose foram-se embora. O que o fígado vai fazer para manter você vivo? Vai começar a capturar gorduras do meio, vai internalizar e vai transformar essa gordura em energia. E isso nós chamamos de beta-oxidação, certo? Nessas primeiras 24 horas que você está usando somente gordura como fonte de energia, ou seja, você está bebendo água, mas não está comendo, o que vai acontecer? Vai começar a ser produzido muito acetil-CoA dentro do fígado, proveniente do metabolismo das gorduras, certo? Como você tem muito acetil-CoA dentro do fígado, proveniente do metabolismo das gorduras, esses acetil-CoA vão começar a se combinar dentro do fígado, produzindo 3 compostos: hidroxibutirato, acetoacetato e acetona, certo? E todos os 3 compostos vão ser lançados dentro da corrente sanguínea. Para quê? Para que eles possam ser utilizados como fonte de energia pelos tecidos no lugar da glicose, certo? Então, o excesso de acetil-CoA proveniente do metabolismo das proteínas dos lipídios vão se combinar formando acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona. O fígado vai lançar todos os 3 compostos na corrente sanguínea para que possa ser utilizado pelos tecidos como fonte de energia no lugar da glicose, certo? Como você jogou acetona dentro do sangue, quando o paciente respira, quando o paciente fala, quando o paciente elimina o suor dele tem cheiro de acetona. O bafo dele tem odor de acetona, certo? Porque um dos metabólitos do excesso de metabolismo do lipídio na falta de glicose é a acetona. E o acetato e o beta-hidroxibutirato, além de serem utilizados como fonte de energia pelos tecidos, eles deixam o sangue ácido, certo? Por quê? Porque são 2 substâncias ácidas produzidas pelo fígado, certo? E essa acidez do sangue nós chamamos de acidose metabólica. Por que é acidose metabólica? Porque o sangue ficou ácido proveniente de um metabólito que veio do fígado, que é o acetoacetato e o hidroxibutirato. Quais são os sintomas, professor, que eu vou observar nessa pessoa que não está usando glicose como fonte de energia, está utilizando lipídio? Náusea, vômito, dor abdominal, fraqueza, início de coma, ou seja, de perda da consciência e redução dos sinais vitais, além de boca seca, né? Oligúria, né? Que é redução da urina, e hipotensão. Isso pode aparecer em quem? Em diabético tipo 1, né? Que ele não produz insulina, logo ele não consegue usar carboidrato como fonte de energia, ele vai usar lipídio.
em pessoas com jejum prolongado, mais de 2 dias, dietas pobres em carboidratos, a famosa dieta da proteína, e indivíduos com alcoolismo, né, que é o etilismo, estresse, infecções e grandes cirurgias. São pessoas que têm dificuldade para fazer metabolismo, utilizar a glicose como fonte de energia e acabam utilizando lipídios como fonte de energia, certo? Então, nesse cenário aqui, né, para um indivíduo conseguir viver, sobreviver a um estado crônico de jejum, ele vai fazer metabolismo lipídico, certo? Agora são os efeitos da insulina sobre o metabolismo muscular, ou seja, como é que a insulina é usada para aquelas pessoas que querem ganhar músculo, certo? Porque um dos anabolizantes que é utilizado na academia para você ganhar massa muscular é a insulina, pessoal. Não sei se vocês sabiam, certo? Porque a insulina, né, como nós já vimos, ela se liga ao receptor de tirosina quinase, né, promovendo a translocação dos transportadores glúteos para a superfície, permitindo que a glicose entre dentro das células, certo? Mas também a insulina promove a ativação de uma via chamada de mTOR, né? E o que é que essa via mTOR ela faz? Ela promove a translocação dos transportadores de aminoácidos para a superfície do músculo. Isso vai fazer com que aminoácidos entrem em grande quantidade dentro da fibra muscular para serem utilizados na síntese proteica, certo? Por isso que você precisa de insulina para sintetizar músculo, para ganhar massa muscular. Professor, Por isso que o paciente diabético, principalmente o 1, a primeira coisa que ele vai perder é a massa muscular. Pode falar. mas há quem diga que a insulina como sendo utilizada como suco, né, é muito perigoso, né? É, porque você... Por que vai ser perigoso? Porque lembra que você faz exercício Uhum. e quem faz exercício, o que acontece com a glicose? Ela entra por uma via independente da insulina. Então você entra em hipoglicemia. Como você entra em hipoglicemia, o que o corpo vai fazer? Vai fazer metabolismo lipídico. Como você não tem lipídio, porque você tem muita massa muscular, você vai fazer metabolismo proteico. Então você perde músculo, Uhum. certo? Porque a sua porcentagem de lipídio é baixa. Então, como você entra num quadro de hipoglicemia muito rápido, porque você tem a via dependente de insulina e você tem uma via independente de insulina quando você está sob exercício. Então, você entra rapidamente no quadro de hipoglicemia. Por quê? Porque você combina uma tríade fatal. Então, para essa, Ah, então para é essa, a tríade fatal, né? Ó, sim, você vai ter insulina exógena, fazendo a glicose entrar, você vai ter uma via independente de insulina e você vai ter uma terceira via que é a insulina exógena. Então você tem a tríade da morte, né? então para essa Porque pessoa a questão dos horários de alimentação teria que ser ainda mais controlados do que o. e o maior aporte calórico, porque senão você vai ter o trio. Insulina exógena jogando glicose para dentro, via independente de insulina jogando glicose para dentro e insulina exógena jogando glicose para dentro. Perfeito. Então, é um quadro muito intenso de hipoglicemia. Você tinha que manter um aporte de carboidrato muito alto para a sua glicemia não baixar de forma gigantesca para você entrar em coma. Perfeito. Né? Então, isso é muito controlado, a aplicação de insulina, o momento certo de você aplicar para você induzir a síntese proteica e não a proteólise. Porque se você combina os três, além de você entrar em coma, você tem um efeito inverso. Ao invés dela ser anabólica, ela seria catabólica. Perfeito. Por isso que é muito bem acompanhado quando você faz uso de insulina exógena para ganhar performance. Ok.
né? Os efeitos da insulina, ó, aumento da massa muscular, melhora a força e a recuperação, reduz a perda proteica, porque você está utilizando muita glicose como fonte de energia, e você melhora o controle glicêmico. Insulina exógena, insulina endógena e via independente de insulina, que é o próprio exercício, né? Na falta de insulina, que acontece principalmente nos pacientes diabéticos tipo 1 ou nos pacientes diabéticos tipo 2, que não respondem à sua própria insulina, aí nós temos o inverso, né? Nós temos o bloqueio da síntese proteica e início da proteólise. Por quê? Porque agora você vai utilizar lipídios e aminoácidos como fonte de energia, porque você não consegue utilizar a primeira fonte de energia, que são os carboidratos. Então, você vai utilizar gorduras e proteínas como fonte de energia, né? Por isso que a deficiência de insulina ela é tão prejudicial para o músculo, né? Você ter distúrbios de nível de insulina e diabetes, infelizmente, é o fim da carreira para aqueles que buscam ganhar massa muscular, né? Viver de performance de músculo, certo? Outra coisa também que nós precisamos ter muito cuidado é a combinação de insulina com o hormônio do crescimento, certo? Nós vimos até na nossa aula, quando nós falamos sobre a questão do hormônio do crescimento, né? Porque o hormônio do crescimento, ele pode acabar atuando em sinergia com a insulina, né? Porque nós já vimos que a insulina por si só, ela aumenta a captação de aminoácidos dos músculos, aumenta a síntese proteica, você bloqueia a proteólise, porque eu não preciso usar aminoácido como fonte de energia, porque eu tenho glicose, né? Aumenta o armazenamento de energia, né? Por outro lado, o hormônio do crescimento, como nós já vimos até na nossa aula, ele possui a capacidade de, quando se liga ao seu receptor, que é o receptor de GRH, via JAK2 e STAT5, ele vai liberar o hormônio semelhante à insulina, certo? Que é o famoso IGF. É um hormônio que faz os mesmos efeitos bem parecidos com a da insulina. Então, tem que ter muito cuidado, né? Quando você tem um paciente ou que tem diabetes ou não, onde eles fazem cruzamento de insulina junto com o GH para ter aumento de performance. Insulina endógena com GH endógeno é importante na infância. Para quê? Para ter aumento da captação de aminoácidos, síntese de proteína muscular, armazenamento de energia, proliferação celular, crescimento ósseo, ativação de osteoblasto, síntese de colágeno, manutenção da musculatura. Então, essa combinação insulina e hormônio de crescimento é essencial para o desenvolvimento da criança e do adolescente, certo? Na fase adulta, tem que ter muito cuidado com insulina exógena e com o uso de GH exógeno, certo? Por quê? Porque o próprio hormônio do crescimento, ele causa um quadro de resistência à insulina, certo? Uma das características, é tanto que o GH no idoso leva a um quadro de diabetes no idoso. Então tem que ter muito cuidado com essa combinação, porque essa combinação ela é perfeita para o anabolismo, principalmente na infância e na adolescência. Na fase adulta e em idoso, tem que ter muito cuidado com a combinação de insulina exógena com o hormônio de crescimento, que é com o GH, certo? Por quê? Porque o GH, por si só, ele já induz uma resistência à insulina, certo? Também, um outro ponto muito importante que não é ensinado, né? Quer dizer, que não é ensinado, geralmente isso passa batido, é a questão do cérebro, pessoal, certo? O cérebro, diferente dos tecidos do corpo, ele não usa insulina, certo? Os transportadores GLUT1 estão presentes dentro do sistema nervoso central e os transportadores GLUT2 estão presentes no neurônio de forma fixa.
não precisa de insulina, certo? No músculo, no fígado, no tecido adiposo, eu precisava da insulina se ligando no receptor de tirosina quinase para que o glúteo pudesse migrar para a superfície. No sistema nervoso central é GLUT1 e no neurônio é GLUT3, ou seja, são transportadores fixos, ou seja, glicose chegou no neurônio, vai entrar, porque não precisa de insulina, certo? Por quê? Porque o maior consumidor de glicose como fonte de energia é o cérebro, certo? A maior parte do carboidrato que você consome não vai para nenhum outro órgão que não seja o cérebro. É tanto que se você ficar em jejum, o seu cérebro vai induzir em você um desmaio, certo? Você vai ficar tonto, com a visão escura e você vai desmaiar. Por que você vai desmaiar? É o cérebro que faz isso, certo? Porque quando você desmaia, reduz a frequência cardíaca, reduz a frequência respiratória, reduz a fisiologia renal, ou seja, reduz o metabolismo como um todo e vai sobrar mais glicose para dentro do sistema nervoso central via GLUT1 e vai sobrar mais glicose para passar via transportadores GLUT2 para dentro do neurônio, certo? Quadro de hipoglicemia que você desmaiou, foi o cérebro que fez isso. Então, você deu glicose, ele recuperou a glicemia, o cérebro vai lá e acorda. Por quê? Porque agora tem glicose para todo mundo. Tem glicose para o cérebro e tem glicose para o restante do corpo, certo? Então, quando nós falamos de glicose, o campeão, o que gosta mais de utilizar, é justamente o cérebro. Tanto que deficiência crônica de glicose tem repercussões neurológicas, certo? Tem comprometimento neurológico, certo? Porque o cérebro é um exímio consumidor de glicose, certo? Ele é um dos maiores consumidores de glicose que existe, certo? Tanto que, se faltar glicose, vai ser ativado o famoso hormônio chamado de glucagon, né? Que nós já ouvimos, né? Glucagon é liberado pelo pâncreas, principalmente pelas células alfa, cai na corrente sanguínea, se liga nos receptores do glucagon que estão presentes no fígado, ativando a glicogênio fosfatase para que quebre o glicogênio, libere glicose para que possa exportar para todas as células do corpo e esse meu indivíduo recuperar a sua glicemia, ou seja, voltar para os valores normais. 99, 100, 101, 102, batendo ali no máximo 104, certo? Então, ficou ali no quadro de jejum, você vai ter liberação de glucagon, né? Para que essa glicose possa ficar disponível, certo? Que aqui é um quadro de emergência. Isso aqui é o próprio corpo que faz, certo? Também outro fator que é extremamente importante com relação ao glucagon é que, além dele induzir a quebra do glicogênio hepático para que libere glicose para os tecidos, o glucagon ele estimula no fígado uma via chamada de gliconeogênese. O que é isso? Glico de glicose, neo de novo e gênese é formação, ou seja, formação de uma nova glicose. Por que é formação de uma nova glicose? É porque o seu fígado vai produzir glicose a partir de aminoácidos, ou seja, a partir de proteínas, a partir de lactato e a partir de glicerol, ou seja, vai produzir a partir de aminoácido, vai produzir a partir de ácidos, que é o lactato, lático,
e vai produzir a partir de glicerol, que é um álcool que está presente no lipídio. Ou seja, nenhum desses daqui é um carboidrato. Então, ele vai usar essas 3 substâncias para produzir glicose. Por isso que é chamada de gliconeogênese, ou seja, formação, gênese, neo, nova glicose, ou seja, formação de uma nova glicose, proveniente de quê? Proveniente de um substrato que não é um carboidrato, que são aminoácidos, lactato, que é um ácido, e glicerol, que é um álcool, certo? Então, em casos extremos que você não come, né, você está fazendo o metabolismo lipídico, ele não está dando conta, o seu corpo vai ativar a gliconeogênese, ou seja, ele vai utilizar proteínas, ácidos láticos e glicerol para a produção de glicose, para manter as suas funções vitais, certo? E isso daqui aparece quando as suas reservas de gordura estão começando a baixar muito. Então, o fígado se vale para manter você vivo e produzir glicose, utilizar outras fontes. Isso acontece a longo prazo, certo? Porque nas primeiras 24 horas glicose, depois de 24 horas lipídio, por algum período lipídio, depois entra em gliconeogênese, porque vai começar a faltar lipídio. Então, o seu corpo vai ter que se valer de outros substratos para a produção de glicose, certo? Quais são as substâncias que regulam a secreção de glucagon? Né? Ou seja, o que é que estimula as células alfas a produzirem glucagon? Hipoglicemia é um. Né? Se o paciente está com hipoglicemia, né? Aqui, ó, 65, isso vai estimular a produção de glucagon pelas células alfa-pancreáticas. Um aminoácido chamado de alanina, arginina, indivíduos em jejum prolongado, são dias. Tem pessoas que conseguem ficar semanas de jejum. Isso se deve a quê? A liberação de glucagon e a gliconeogênese, certo? E exercícios físicos intensos, né? Também leva. O que é que inibe? Né? Inibe a produção de glucagon? A hiperglicemia, porque a hiperglicemia vai induzir a liberação de insulina. A própria insulina inibe a liberação de glucagon. Refeições ricas em carboidratos e também alimentos ricos em gorduras, né? Alimentos muito gordurosos, eles também vão inibir a síntese de glucagon, que é o hormônio que vai ser liberado principalmente quando você tem uma deficiência de glicose, ou seja, de açúcar, né? Por isso que nós devemos sempre ficar observando, porque como não é possível dosar o glucagon, nós monitoramos o efeito do glucagon, ou seja, o efeito que ele produz no corpo em quadros aonde, infelizmente, aquele indivíduo ele não está conseguindo utilizar outras fontes de energia, certo? Isso faz com que insulina e glucagon exerçam efeitos opostos, né? Então, se você terminou de comer, quem domina é a insulina. Se você está de jejum, quem domina é o glucagon, certo? Se no dia da prova você veio para a aula, não conseguiu estudar nada, tá aqui, ó, um baita slide onde eu dou uma resumida de quais são os efeitos metabólicos da insulina e quais são os efeitos metabólicos do glucagon. Ou seja, quais são os efeitos em um quadro onde eu tenho uma disponibilidade de alimento e os efeitos quando eu tenho um quadro de restrição, certo? Então, aí um baita slide onde nós trazemos um panorama geral, certo? Tanto de como se comporta a insulina como o glucagon, como também como nós conseguimos esse carboidrato, né? Ou seja, essa disponibilidade deste açúcar, que ele está presente principalmente em alimentos ricos em carboidratos, ou seja, alimentos ricos em amido, alimentos ricos em sacarose,
alimentos ricos em lactose e alimentos ricos em frutose. Esses alimentos, infelizmente, quando eles são digeridos, quando eles são metabolizados, né, ao longo do trato gastrointestinal, através da ação de enzimas, você acaba liberando glicose em alta concentração, e nós vimos desde o início da aula até aqui quais são os impactos que tem sobre o corpo, né? Principalmente nos primeiros momentos, né? Ou seja, nas primeiras horas. Porque quando você termina de comer, você tem um pico ali de glicemia, seguido da liberação do hormônio chamado de insulina, que vai fazer com que aquela sua glicemia que foi para 200, que foi para 180, possa voltar ao normal, né? Possa voltar ali para o valor em torno de 99 e 100. Se você não comer, essa sua glicemia que estava entre 99 e 100 vai começar a baixar. Vai para 92, vai para 89, 87, 85, 80, 76. Então, nesse momento, vai ser liberado um hormônio chamado de glucagon, que nós já vimos. Qual é a função do glucagon? A função do glucagon é promover a quebra do glicogênio hepático, consequentemente a liberação da glicose, para manter as funções vitais dos principais tecidos, né? Tecido nervoso, tecido muscular, tecido adiposo, certo? Então, um quadro de grande disponibilidade de alimento e um quadro de jejum. E em um jejum prolongado, né, um outro resumão de jejum prolongado, nós já vimos. Em quadro de jejum prolongado, o que nós vamos fazer? Nós vamos ativar a gliconeogênese, ou seja, nós vamos utilizar fontes, principalmente que não são carboidratos, nós vamos utilizar como fonte de energia, certo? Para a manutenção do indivíduo, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui os 3 cenários, resumido, para que vocês possam estudar no dia da prova. Em um quadro em que você terminou de comer, em um quadro, intervalo entre as refeições, o que acontece, e em um quadro de jejum prolongado, certo? Então, nós temos aqui os 3 cenários para que você não tenha dúvida de quais são os hormônios que estão agindo. No quadro durante uma alimentação, insulina. No quadro pós uma alimentação, você tem domínio principalmente do glucagon. E se você ficar com fome por muito tempo, além de dominar o glucagon, vai ser ativada uma via chamada de gliconeogênese. Ou seja, você vai utilizar glicerol, aminoácidos e lactato para produzir glicose para manter as funções vitais. Isso acontece em jejum prolongado, pessoas que ficam semanas sem comer, certo? Tem algumas pessoas que conseguem ficar até mais de um mês sem comer, mas não sem beber água, certo? Porque se você ficar sem beber água, depois de 3 dias, você já começa a urinar escuro, né? Que você já começa com quadro de insuficiência e, se não ingerir água, falência renal, certo? Então, dá para ficar sem comer, não dá para ficar sem beber água, certo? Com relação ao exercício físico, nós já chamamos a atenção durante a aula da importância do exercício físico, né? Porque o que o exercício físico faz? O exercício físico, ele promove a entrada de glicose dentro da célula por uma via independente da insulina, certo? Então, a glicose entra na célula por ação de insulina e a glicose entra dentro da célula por uma via independente de insulina. Por isso, a importância do exercício. É por isso que o exercício é tão bom, principalmente naqueles pacientes que têm pré-diabetes, naqueles pacientes que têm diabetes, naqueles pacientes que têm pai, mães e avós, ou algum familiar já com diabetes, porque é uma ferramenta excelente, porque é capaz de promover a entrada de glicose
dentro da fibra muscular sem a necessidade de insulina. Ou seja, é uma ferramenta muito boa, porque combina a insulina agindo na célula muscular junto com uma via independente de insulina, certo? Por isso que é sempre importante a gente estar recomendando o exercício como uma ferramenta de controle. Além disso, você tem ganho, contração muscular melhora, aumento da demanda energética, porque você está utilizando aquela glicose que entra dentro da célula como fonte de energia, e isso leva a um quadro de déficit calórico, ou seja, eu vou precisar de mais insulina, vou precisar de mais glicose entrando dentro da célula, ou seja, só tem benefício com a presença da insulina, certo? Pontos que nós precisamos chamar a atenção. Muito cuidado com duas substâncias. Nós já comentamos, cortisol, né, e hormônio do crescimento, certo? Por quê? O caso específico do cortisol, ele é um hormônio liberado principalmente em quadro de estresse, certo? O principal liberador de cortisol é o estresse, certo? E o que cortisol faz? Cortisol causa resistência à ação da insulina, certo? Então, indivíduos que têm grande liberação de cortisol, ou seja, vive continuamente em um ambiente de estresse, ou tem alguma patologia que leva à liberação de cortisol em altas concentrações, tem que ter muito cuidado, porque cortisol, que é liberado pela região cortical da suprarrenal, promove resistência à insulina. Da mesma forma, o hormônio do crescimento, que é o famoso GH, né? Ele também provoca resistência insulínica, certo? Por isso, cuidado com o cortisol e cuidado com o hormônio do crescimento, porque, infelizmente, ambos são contrarreguladores, principalmente da insulina. Além deles, outros fatores nós precisamos ter cuidado, principalmente a obesidade, chamada de obesidade visceral. Essa que se acumula na região abdominal. Por quê? Essa gordura que se acumula na região abdominal, nós temos a ativação, né, que vocês vão ver lá em imunologia, nós vamos ter a ativação de macrófagos, que são células inflamatórias, ou seja, macrófago do tipo M1. Nós vamos ter ativação de neutrófilos, nós vamos ter ativação de células T, devido à grande quantidade de gordura, consequentemente produção de citocinas pró-inflamatórias e, infelizmente, essas citocinas pró-inflamatórias, elas levam a um quadro de resistência insulínica no músculo, no fígado e no tecido adiposo, certo? Então, nós temos que ter muito cuidado com a obesidade, principalmente a obesidade visceral, certo? Por quê? Porque o tecido adiposo hoje, nós já sabemos que o tecido adiposo é um foco inflamatório, ou seja, lá eu não tenho somente adipócito, eu tenho adipócito, tenho macrófagos inflamatórios, tenho neutrófilo, tenho células T, essas células produzem citocinas e essas citocinas, infelizmente, causam a resistência à ação da insulina, certo? Professor, então, por isso que... Oi? O senhor pretende ir até qual slide hoje? Eu não sei qual é o número que eu estou, mas já estou no final já. Tá pertinho, né? Tá bom. Eu estou em obesidade visceral, eu acho, se eu não me engano, o próximo já já estou finalizando. É diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e a gente finaliza. Tá bom. Só faltam 2. Só faltam 2. Show. Então, muito cuidado, por isso que quando a gente sai para fazer atividades junto com a comunidade, a gente avalia a circunferência abdominal, né, porque a circunferência abdominal é um fator de risco para a doença cardíaca, mas é um fator de risco para a resistência insulínica, consequentemente diabetes, e também nós avaliamos o IMC, né? Quanto maior o IMC, ele vai ser classificado ali em normal, obesidade tipo 1, 2 e 3, né? Então,
porque essa gordura abdominal, infelizmente, é um fator de risco para o aparecimento de resistência insulínica, certo? Agora que nós passeamos pela anatomia, histologia, bioquímica, fisiologia, nós vamos pular agora na patologia, certo? A principal patologia se chama diabetes mellitus, certo? Diabetes mellitus, onde ela se divide em diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2, certo? O que é o diabetes mellitus tipo 1? O diabetes mellitus tipo 1 vai acontecer quando o paciente tiver uma insuficiência das células betas pancreáticas, ou seja, ou você tem as células e ela não produz insulina, ou você não tem as células. Por quê? Porque ela morreu por uma infecção viral, uma deficiência de vitamina D, disfunções intestinais ou exposição precoce a antígenos, ou seja, o seu sistema imunológico reconheceu as células beta como sendo corpo estranho, ou pode ser fatores genéticos, certo? Onde esse diabetes tipo 1 se manifesta principalmente na infância, no máximo até a adolescência, até os 12 anos de idade, certo? Neste caso, o que vai acontecer? As células beta pancreática ou não existe, ou se ela existe, ela não produz insulina. Como ela não produz insulina, quando você ingere alimentos ricos em carboidrato, essa glicose vai se acumular na corrente sanguínea, certo? Como essa glicose se acumula na corrente sanguínea, o que vai acontecer? Você vai ter o primeiro sintoma que é chamado de poliúria, ou seja, você vai ficar com a vontade de ir mais vezes no banheiro para você urinar. Por que isso vai acontecer? Porque o aumento da glicose na corrente sanguínea vai alterar a osmolaridade do sangue, induzindo você a sentir sede, que nós chamamos de polidipsia. Você vai beber mais água para baixar essa osmolaridade, ao mesmo tempo que você bebe mais água para baixar a osmolaridade, você aumenta a quantidade de líquido no corpo. Logo, você sente vontade de quê? De urinar mais, certo? Então, bebe água, urina mais, emagrecimento sem motivo aparente, ou seja, você começa a perder peso por quê? Porque como você não tem insulina, o que você vai fazer? Você vai utilizar lipídios como fonte de energia, certo? Vai ter fadiga, porque nós sabemos que a principal fonte de energia para o músculo quem é? A glicose e depois o lipídio, e vai ter visão turva. Por quê? Porque o nervo que está presente na retina, ele é muito dependente de insulina. Por isso que paciente diabético tem retinopatia diabética. O que é? É uma lesão que ele tem no nervo devido a uma deficiência de insulina, certo? Além disso, ele vai ter uma lipólise aumentada, ou seja, vai utilizar lipídio como fonte de energia, vai ter cetogênese, o que é isso? Como ele está utilizando lipídios como fonte de energia, nós já vimos, né? Lá no fígado, se você utiliza lipídio como fonte de energia, esse lipídio vai produzir acetil-CoA em excesso, esse acetil-CoA em excesso se liga, formando acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato, certo? Vai fazer com que você acabe perdendo a capacidade de captar glicose pelos músculos, ou seja, vai acabar perdendo a força muscular e pode ter como complicações cetoacidose diabética, que é o acúmulo de acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato na corrente sanguínea, acidose metabólica, devido ao acúmulo de acetato e beta-hidroxibutirato, desidratação, porque quanto mais você bebe água, mais você urina, ou seja, você tem desidratação,
Se essa hipoglicemia não for revertida, você pode entrar em coma. Se a doença ficar crônica, pode ter retinopatia, que é a cegueira, nefropatia, que é o rim perder a capacidade de filtrar, neuropatia. O que é neuropatia? Você sente como se uma pessoa pegasse uma agulha e espetasse a palma das suas mãos e espetasse debaixo dos seus pés, certo? É como se você estivesse pisando em agulhas ou pegando em agulhas, é o que nós chamamos de neuropatia, certo? Que é a famosa via do sorbitol. Eu não vou trazer aqui porque vocês já estão cansados dessa hora. A ativação da via do sorbitol se deposita na célula nervosa e você fica com a sensação de como se estivessem espetados por agulhas na palma da mão e debaixo do pé. Doenças cardiovasculares, devido à deposição de lipídios na parede dos vasos, porque você está fazendo metabolismo lipídico, e pé diabético. Pé diabético é duas coisas. A diabetes tem como complicação problemas de circulação. Se não tem circulação, você tem feridas, essas feridas vão ter mais dificuldade para cicatrizar, certo? Então, você tem dificuldade de circulação e tem dificuldade de cicatrização. Aí, as partes mais vulneráveis do indivíduo, quais são? Os pés, que estão em contato com o chão, e as mãos, porque elas tocam as coisas. Então, são regiões muito vulneráveis a feridas e às infecções, né? Principalmente os pés. Então, por isso que desenvolve o famoso pé diabético, certo? O diagnóstico é muito simples, porque nesse caso aqui é uma deficiência de insulina, ou seja, eu não vou encontrar nele peptídeo C, né? Porque ele não produz insulina. Se ele não produz insulina, não tem peptídeo C. Qual é o tratamento dele? Insulina. Insulina, exercício e alimentação. Não precisa tomar comprimido, nada. Exercício, insulina e alimentação. Nós temos o diabético tipo 2. O diabético tipo 2, a maioria é predisposição, certo? Predisposição, sedentarismo, falta de exercício, alta ingestão de alimentos, certo? Isso faz com que a glicose entre dentro da célula em excesso. Quando ela entra em excesso, uma parte dessa glicose é transformada em citrato. Citrato ativa uma via de síntese de quê? De gordura. Essa gordura é armazenada no fígado e uma parte dessa gordura é exportada para o corpo. Quando essa gordura é exportada para o corpo, cria-se um quadro de resistência à insulina, certo? Então, você produz insulina, mas a insulina começa a ter dificuldade para agir nas células, certo? Aí, nesse caso, o que você vai tomar? Metformina, glibenclamida, ou seja, medicamentos que aumentem a ação da insulina endógena, ou medicamentos que aumentem a produção da insulina endógena, certo? Os comprimidos vão potencializar o efeito da insulina ou vão estimular as células pancreáticas a produzirem mais insulina, certo? É isso que os medicamentos fazem, certo? Esse paciente diabético tipo 2, que acontece com ele? Ele é acima do peso. Quando ele desenvolve diabetes tipo 2 e ela avança, ele perde peso. Por quê? Porque o diabetes dele descompensou. Não está mais respondendo ao tratamento. Não está mais respondendo aos comprimidos. Aí o que você faz? Você entra com insulina exógena. Quando você entra com insulina exógena, né, como última alternativa, como ele tem muita dificuldade de utilizar a glicose como fonte de energia, ele começa a utilizar lipídios como fonte de energia. Então, ele começa a perder peso, certo? O diabetes tipo 2, no início, ele está acima do peso, com o passar do tempo, ele vai perder peso, certo? Principalmente quando ele descompensar, ou seja, quando ele não responder mais à terapia. Quais são as complicações dele? Cegueira, surdez, né?
surdez, tontura, nefropatia, ou seja, causa problemas para o rim filtrar essa glicose, doenças cardiovasculares, pé diabético, né? Então ele vai a pé gelada, sudorese, né? Todos quadros de quê? De hipoglicemia, embora a glicemia dele esteja alta. Ou seja, ele vai estar com sintomas de hipoglicemia, embora a glicemia dele esteja alta. Por quê? Ele tem a glicose, só que essa glicose não está entrando dentro da célula, certo? Quais são os parâmetros que nós usamos para ele? Glicemia de jejum. Tem que dar 99 ou 100. E a hemoglobina glicada dele tem que ser 5,7. O pré-diabético, glicemia de jejum entre 100 e 125, e a hemoglobina glicada dele entre 5,7 e 6,4. Diabetes recentes, glicemia entre 126 e 160, e a hemoglobina glicada dele entre 65 e 8. Diabetes estabelecido, glicemia de jejum maior do que 160, hemoglobina glicada maior do que 8. Né? E diabético avançado, quando a hemoglobina glicada dele é maior do que 9, certo? Outro ponto para chamar a atenção de vocês. Não se pede glicemia de jejum sem hemoglobina glicada, certo? Por quê? Porque ele pode lhe enganar, o paciente lhe enganar. Então, você não pode pedir glicemia de jejum sem hemoglobina glicada. Por quê? Se você tem um paciente diabético e ele sabe que ele vai fazer o exame dele amanhã, ou ele não tem, ou ele é pré-diabético, ou vai lá para fazer uma consulta de rotina, o que ele faz no dia anterior? No dia anterior, quando der de 6 para 7 horas, como ele sabe que ele vai fazer o exame no dia seguinte, ele para de comer. Então, no outro dia, pode acontecer que a glicemia dele dê normal. Então, por isso que nós pedimos sempre a hemoglobina glicada. Por quê? Porque a hemoglobina glicada diz para mim como é que a glicemia dele estava nos últimos 3 meses, certo? O que é essa hemoglobina glicada? A hemácia tem dentro dela uma proteína chamada de hemoglobina, certo? E essa hemácia, ela tem uma vida de 120 dias. Por isso que a hemoglobina glicada me diz os últimos 3 meses. Como essa hemoglobina que está dentro da hemácia, ela tem uma vida média de 120 dias, se o meu paciente ele tem a glicemia dele acima do valor normal, essa glicose reage com a hemoglobina da hemácia, promovendo uma ligação irreversível, certo? Então, ele consegue me enganar na de jejum, porque ele fez um jejum no dia anterior severo, coisa que ele não faz nos outros dias. E eu pego ele na glicada. Por quê? Porque ele não fez o jejum nos últimos 3 meses. Ele fez o jejum só no dia anterior. Então, eu pego ele na glicada, certo? Eu vejo na glicada que a glicemia dele sempre foi alta nos últimos 3 meses. Porque se ela não fosse alta, a glicose não tinha reagido com a hemoglobina, que é uma proteína que está no centro da hemácia. Por isso que não se solicita glicemia de jejum sem hemoglobina glicada. É você perder tempo, certo? Sempre você pega as duas, certo? Qual a abordagem que nós fazemos com o diabetes tipo 2? Dieta, exercício, perder peso, comprimido, né? Comprimido, simvastatina para reduzir a deposição de gordura no fígado, né? Que a gordura no fígado é exportada para os tecidos causando mais resistência. Né? Hoje em dia já tem os análogos do GLP-1 que são utilizados em alguns pacientes, certo? E a cetoacidose diabética eu já comentei com vocês, né? A cetoacidose diabética é um quadro onde o paciente ele não consegue utilizar
glicose como fonte de energia, ele vai utilizar lipídio como fonte de energia. Esse excesso de lipídio vai ser metabolizado dentro do hepatócito, consequentemente, formação de acetil-CoA em excesso. Esse acetil-CoA se combina, formando acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato, levando a todos os sintomas de um paciente com cetoacidose diabética. Vocês vão pegar muito, principalmente quando eles estiverem internados, né? Que é o hálito cetônico, que é o bafo de acetona, alterações de consciência, porque tem muita acetona circulando na corrente sanguínea, taquicardia, aumenta a frequência cardíaca, hipotensão e os sinais clínicos, né, que é de glicemia, de disfunção metabólica, poliúria, polidipsia, fadiga, náuseas, vômitos e dor abdominal, certo? Aqui, esse último slide é só um resumão do que acontece nos cenários onde você tem a presença dos contrarreguladores, né? Que são hormônio do crescimento, cortisol, entre outros. Ou seja, sempre eu deixo um slide de apoio onde eu trago bem resumido cada uma dessas informações, certo? Não, aqui é só um mecanismo geral, que eu já comentei durante a aula para vocês, que são um mapinha dos diferentes quadros, né? Um quadro no indivíduo alimentado, um quadro no indivíduo de jejum e quais são as principais enzimas que são ativadas, né? Um resumão, uma fisiologia integrada, caso você venha no dia da prova não conseguindo estudar nada, esse slide e outros que eu estou mostrando no meio traz para vocês um resumão de tudo que acontece no fígado, ou tudo que acontece no fígado, tudo que acontece no músculo, tudo que acontece no pâncreas, né? Claro que tem muito mais informação, tem muito mais detalhe, mas infelizmente, né, o tempo ele age contra nós, já vai dar quase 6 horas. Gente, vocês têm alguma pergunta? Né? Eu queria falar mais, dar muito mais coisa para vocês, mas porque é muito detalhe, né? Muita informação e eu poder acabar prejudicando vocês. Eu só não peguei bem sobre a parte dos medicamentos para diabetes, se eu pudesse falar brevemente. Pronto. No caso, medicamento para o diabetes, diabetes tipo 1, insulina. Insulina de curto efeito e insulina de longo efeito. NPH, irregular para quem não tem dinheiro, é distribuído, NPH irregular, e para quem tem dinheiro você pode comprar. Né? Você pode comprar a insulina de longa duração. Hoje tem insulina que o efeito dela dura por 24 horas. Então, você depende do poder aquisitivo, né, de cada indivíduo. Já o diabetes tipo 2 são comprimidos, né? Diabetes tipo 2 são comprimidos. O que esses comprimidos eles vão fazer? Esses comprimidos vão estimular as células pancreáticas a produzirem mais insulina ou vão potencializar o efeito da insulina nos receptores de tirosina, certo? Então, qualquer comprimido que você pegar, ele vai ou estimular as células beta-pancreáticas a produzirem mais insulinas, ou vão potencializar o efeito da insulina nas células. É isso que os comprimidos fazem. Glibenclamida, metformina e todos os outros, né? Esse que acha. O diabetes tipo 2, ele usa insulina? Usa insulina quando ele está descompensado. O médico já tentou tudo, não deu nada certo, ele dá uma insulina exógena. Só que quando você dá uma insulina exógena, aí você abre uma porta que não é tão boa. Por quê? Porque a insulina exógena, como ela foi produzida por uma bactéria, não foi produzida por você, com o passar do tempo, ela vai deixar de fazer efeito e você vai ter que trocar de marca. Por quê? Porque o seu sistema imunológico reconhece aquela insulina como não sendo sua. Então, você precisa acompanhar, porque com o passar do tempo ele não vai responder. Você vai ter que trocar de marca. Porque aquela marca ali que você está usando, o sistema imunológico dele vai reconhecer ela como não sendo dele. Mais alguma pergunta, pessoal? Vocês gostam de falar? Alguma curiosidade, alguma dúvida? Algumas vias eu tive que passar muito rápido, porque senão a gente ia 6 horas, 7 horas, a gente ia entrar aqui pela noite. Mais alguma dúvida de vocês?
Alguma pergunta, alguma curiosidade? Com relação, eu preciso saber esses mecanismos todos de ação, ou não precisa para a prova, mas o Não, geral. a prova não precisa, porque vocês precisam para a prova a fisiologia da insulina e a fisiologia do glucagon, primeiro no sítio de produção, que é o pâncreas, e os alvos: músculo, fígado, tecido adiposo e síntese de proteína. Os 4 pilares lá do início da aula. O que eu preciso saber, professor? Pâncreas, produtor dos hormônios, e os alvos: tecido adiposo, músculo e fígado, né? E síntese proteica. Lembre-se que eu me empolgo com vocês, trago anatomia, histologia, fisiologia, bioquímica, patologia, porque eu gosto que vocês tenham uma visão geral. Mas nunca se esqueça, essa disciplina é fisiologia, certo? Eu trago tudo para vocês, mas na prova eu tento ali deixar o que seja da fisiologia, até porque eu compartilho essa disciplina com o Paulo. É porque eu gosto de trazer sempre para vocês além, pessoal. Eu não consigo dar aula trazendo só Não, eu gosto de vir anatomia, histologia, bioquímica, fisiologia, patologia e um pouco de farmacologia. Em farmacologia que vocês vão ver o mecanismo dos hipoglicemiantes, se chama assim, ó, farmacologia dos hipoglicemiantes, ou seja, os fármacos que agem baixando essa glicemia. Aí vocês vão ver primeira geração, segunda geração, vocês vão ver as canetas, vão ver aqueles que agem nos rins, né? Que é o Fortiga. Fortiga, ele é um que age no rim, né? O Fortiga que é utilizado, que é prescrito, é a dapaglifosina. Dapaglifosina, o Fortiga, ele já age no rim, né? O rim filtra e reabsorve a glicose. Quando você dá o Fortiga, o rim filtra, mas não reabsorve, ele elimina. É tanto que nas farmácias pequenas, o pessoal que não tem dinheiro para comprar as canetas, compra o Fortiga. Por quê? Porque o Fortiga é mais barato. E o Fortiga, você elimina a glicose pelo rim. Tá? Então, você come seu açúcar lá, mas você toma o Fortiga, ao invés dessa glicose ser reabsorvida, você elimina pela urina. Ele é mais barato, né? Mais acessível, ou seja, você perde peso muito rápido, sem ter os efeitos da caneta. Só que tem que ter cuidado, né? Porque o uso dele de forma crônica pode ter prejuízo renal, porque qual era o correto? A glicose que é filtrada, ela precisa ser absorvida, né? Porque, ó, eu e você, nós não somos diabéticos. Então, o nosso rim filtra a glicose e ele reabsorve. No paciente diabético, essa glicose é tão alta que o rim filtra, mas ele filtrou tanta glicose que ele não consegue reabsorver. Então, elimina na urina. Por isso, o paciente diabético, aonde ele urina, principalmente no interior, junta formiga, porque ele está liberando glicose através da urina. Então, o que é que o Fortiga ele faz? Ele bloqueia os transportadores SGLT1, que ao invés de reabsorver a glicose, ele bloqueia. Então, essa glicose ela é filtrada, ela não é reabsorvida e ela é eliminada na urina. É tanto que antes das canetas ficarem tão acessíveis, né, principalmente o Ozempic, a maioria já usava o Fortiga nas farmácias, a gente vendia muito para perder peso, né? Porque você come o açúcar lá, você elimina através da urina e força o seu corpo, se não tem glicose, está eliminando na urina, você força o seu corpo a utilizar lipídio como fonte de energia. Aí você acaba perdendo gordura muito rápido, só que tem uns impactos no corpo, né? Perfeito, professor. Obrigado pela aula mesmo aí. Muito esclarecedora, viu? Show! Valeu, pessoal. Obrigadão. Até o nosso próximo encontro. Tá os slides disponíveis para vocês, o capítulo e tá as diretrizes, certo? A aula terminou, mas se alguém quiser ficar aqui fazendo pergunta, tirando dúvida, pode ficar, pessoal, certo? A aula já terminou. Quem quiser ir embora pode ir, a presença já foi dada. Quem quiser ficar aqui mais um pouquinho conversando, tirando dúvida, eu estou aqui em casa sentado mesmo, pode perguntar aí que eu respondo.
Mas vai ter presença, listinha ou não? Não, eu já peguei aqui o nome de vocês. O nome de vocês é o mesmo que está aqui, né? Então eu peguei o nome de tudinho. A não ser que vocês tenham entrado com o nome de uma outra pessoa. Mas se for o nome que está aqui, eu peguei de todos. Quando vocês entraram, esse link aqui é da Unilab. Se vocês perceberem, é da Unilab. Então vocês foram... Ele pegou os e-mails de vocês tudinho. Obrigado, professor. Tchau. Tchau. Ok, pessoal, alguma pergunta, alguma coisa? O senhor está produzindo esses slides aí em qual IA, professor? Aqui eu faço uma combinação. Certo. Porque eu uso todos, né? Eu uso GPT, eu uso Cloud, eu uso Notebook LM, eu uso Canvas, né? Tanto que tem uns slides desse que ele não cabe todo, né? Fica no meio do caminho. Só que tem que ter muito cuidado porque ele alucina. Tem umas coisas que eu tive que apagar. Então você faz uma vez, faz a segunda, chega um momento que ele não fica tão legal, ele começa a alucinar, porque é muito detalhe, certo? Sim. Então, quando você for fazer, qual é a ideia que eu dou para você? Se você tiver um slide prévio para dar para ele, isso é muito bom. Perfeito. Porque senão ele bota as coisas no canto errado. Ou senão, quanto mais coisa você for pedir para ele, aí você tem que ser uma ferramenta paga, certo? Perfeito. Eu vou pagar as ferramentas. Porque se for de graça, não fica legal, fica pago. O pior que tem, que eu não recomendo usar, é o Gemini. Muito ruim. O DeepSeek se aposentou, o DeepSeek ele desatualizou. O que está muito bom hoje para gerar imagem é você pegar os prompts. O GPT eles fazem boas imagens. O Leonard AI faz imagens também muito bonitas. Do ponto de vista de texto, o melhor atualmente é o Claude. É o Cloud, né? O Claude, vale a pena, viu? Pago. Eu utilizei. O de graça já tá massa. Utilizei Pra aqui para texto humanizado, o Claude, né? Na verdade é o Claude, né? Mas o pessoal chama de Claude. Ele é muito bom. O Notebook LM, ele é bom, só que você tem que dar contexto para ele. Isso. Né? Por exemplo, você pega um capítulo, aí você dá para ele e conversa com ele. Você tem que dar contexto, né? Como assim? Notebook LM. Já o Cloud, não. O Cloud ele é muito bom porque ele conversa com você. Você vai fazendo e ele vai conversando com você. Diferente do GPT. O GPT, ele te dá as coisas secas. O Cloud, não. Se tu conversar com o Cloud, quando tu mandar um prompt para ele, ele vai abrir umas janelinhas para que você vá respondendo algumas coisas para ele. Ou seja, ele tem muito contexto. Perfeito. Ou seja, ele é como se ele armazenasse as conversas que ele teve contigo antes. O GPT não. O GPT ele vai buscar somente na memória dele o que ele ficou teu. Ele não interage contigo. Ele não é como se fosse uma pessoa que vai puxando as conversas. Lembrando a memória, né? Lembrando. Tipo, eu vou dar um comando aqui para ele, ele vai conversando comigo. Ó, não, mas naquela outra apresentação você fez desse jeito. O que você acha? Aí ele faz. O que você achou? Não gostei desse jeito. Troca de retrato para paisagem. Não, essa seta está no canto errado. Troca desse outro local. Só que a imagem do Cloud, eu acho que ela não está tão boa quanto do GPT. O GPT está... as imagens do GPT, superior, pago, é superior, boa, né? E tem o GPT mais caro ainda, que é aquele de R$500, que é o melhor que tem, só que para mim não vale a pena porque é um empresarial. Aí não vale a pena. Porque pagar um empresarial para uma pessoa. Então eu pago aquele de 100 e pouco. 100 e pouco, né? Perfeito. Porque tem um IOF em cima, aí passa um pouquinho. E tá pagando Cloud também. Tá pagando Cloud aí também. Aí você vê aquela que você tem mais afinidade. Por exemplo, estatística. A minha estatística, eu já gosto mais do Grok. Do Elon Musk, eu gosto mais. Quando eu vou fazer os meus dados de estatística, eu gosto mais da visão do Grok. As imagens, eu já gosto mais do GPT. E o Cloud, eu gosto mais do texto dele.
Eu usei muito DeepSeek, mas o DeepSeek é chinês, ele ficou pelo meio do caminho, ele não conseguiu se atualizar, né? Tanto que o pessoal não comenta mais dele. Não, a E o DeepSeek ficou notebook obsoleto, né? FM, ele é bom, Esse mas se você der para ele o contexto. Esse eu tô usando demais. Você sobe o livro, você sobe um livro, sobe um artigo, aí você vai conversando com ele sobre aquilo, porque senão ele vai... Porque a inteligência artificial ela tem um problema. Quando ela não sabe, ela inventa. Esse é o problema. Tem que estar muito atento, né? Eu vou fazer essas figuras para vocês. Eu estudo no Guyton, estudo no material de apoio, e ela ainda faz os erros. Por exemplo, na imagem que eu gerei para vocês, era para potássio deixar de sair. Ele botou, foi o potássio entrando. Entendi. Eu não consegui tirar, porque se eu fosse pedir para ele gerar a imagem de novo, ele ia alucinar, porque é muito detalhe. Quanto mais detalhe tiver na imagem, maior é a chance dele alucinar. Facilidade dele errar. Mas as imagens das inteligências hoje são muito bacanas. Muito Vale bom. a pena. E essas aí ficaram Agora muito boas você mesmo. faz, É por isso que eu, sabe, é por você isso que vai eu, corrigindo, porque é por isso que eu comentei, né? Claro. Porque eu vi que o senhor caprichou muito mesmo assim, Foi. nos prompts, E né? esse tema aqui é o que eu mais gosto. Eu já dou aula sobre diabetes há uns 10 anos. Então, essa é a aula que eu mais invisto, né? Entendi. Essa aula que eu gastei uns 2 dias desenhando as figuras. Produzindo. No pago. Porque no de graça, não. No de graça, quando você fizer a 5ª figura, você repetir o prompt pela 5ª vez, ele bloqueia e pede para você fazer upgrade. Aí eu Perfeito. disse, não, eu vou pagar e fazer a aula do jeito que eu quero. Top. Show de bola, professor. Obrigado pela orientação. Valeu, Excelente fim de semana aí. Tamo junto. para vocês também.